Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos seguir a nossa série dos 12 princípios, que está acabando, por sinal. E agora, nessa reta final de vídeos, com esses últimos 4 princípios que estão faltando, vocês vão perceber que os vídeos estão bem curtos, mas é porque realmente são princípios que o resumo é muito rápido e eu não vou ficar aqui enrolando vocês a troco de nada, né? Então não estranhem que os vídeos estão curtos. E vamos falar do princípio do Secondary Action, que tradução é ação secundária. E tá bem fácil de entender o que é só pelo nome, mas vamos explicar ele com calma. Então vamos lá, como sempre, eu vou passar umas animações de exemplo, eu quero que vocês anotem num pedaço de papel, num guardanapo, o que tá de errado com elas, o que deveria ser corrigido ou alterado. Com o passar do vídeo você vai perceber o que é o erro, mas tem o gabarito no final, então não se desespere, pode colocar o que o seu coraçãozinho mandar nas suas respostas. Então sem demorar muito, até porque o vídeo na verdade é curto hoje, então vamos lá. Esse talvez seja o princípio mais fácil, simples de entender, porque é o que o nome diz. Ação secundária, secondary action, é uma ação secundária à ação principal. Então, por um exemplo, se a gente tem o flour sack, né, o senhor saco de farinha, andando e, sei lá, jogando flores enquanto ele caminha. São duas ações que estão acontecendo em paralelo, mas elas são independentes entre si. O andar e o jogar flores. O andar é a ação principal, jogar flores é a ação secundária. Simples, é isso. É isso e não é só isso. Pensando assim, você pode até perguntar, nossa, mas Júlia, esse princípio é desnecessário, por que ele tá aqui na lista? A questão é como você usa uma ação secundária. Eu dei um exemplo assim bem claro de duas ações acontecendo ao mesmo tempo, mas a ação secundária pode ser aquela ação muito sutil. É aquela ação que você coloca no seu personagem para adicionar uma informação de emoção, de estado mental do personagem. É algo que dá uma informação a mais do personagem sem ele ter que dizer. É aquela máxima de mostre, não conte. Então, em vez do personagem falar que ele está nervoso, por exemplo, você pode fazer ele roendo a unha, ele se coçando, ele mexendo com as mãos, com os dedos, amassando, alguma coisa assim. Então não são ações principais, são ações secundárias, mas elas estão adicionando a uma ação principal para dar essas camadas de emoção e camadas de informação do personagem de uma forma que o público vai perceber olhando, observando, e não porque um personagem tá falando pra gente algo. Quais são as formas, então, que você pode estudar Secondary Action? Observe as suas próprias ações. A melhor forma de você estudar e observar ações e movimentos é por observação. Então, observe em filmes. Filmes é uma ótima alternativa, porque os atores são profissionais naquilo, e você, como animador, você é um ator através do personagem. Então, observe filmes, observe a vida real, observe a si mesmo, o que você faz sem você perceber. Por exemplo, esses gestuais de mão que eu faço, que a gente faz quando tá falando. A ação de falar e explicar pra vocês é a minha ação principal, o meu gestual de cabeça é o principal, mas as minhas mãos estão adicionando para me ajudar a dar ênfase no que eu tô falando. E é por isso que quando a gente vai preparar um personagem para animar, quando a gente vai planejar nossa cena, é importante a gente tentar entender o que o personagem tá pensando, porque às vezes uma ação secundáriazinha aqui e ali é a cereja em cima do bolo que tá faltando só pra dar aquele gostinho especial, sabe? Você nunca deve só mover algo por mover, animar algo por animar. Se não faz sentido, se não está adicionando, não precisa se dar esse trabalho. Agora, se aquela ação faz sentido com o que o personagem está fazendo, faz sentido com o que ele está sentindo e pensando, então você deve pôr. E é nesse momento que a ação secundária, ela é necessária e que ela brilha. Então não, a ação secundária pode ser simples de entender, mas ela tem muito peso, ela pode fazer a completa diferença na sua ação, no que você está planejando para o seu personagem. Agora, algo também a se mencionar. Não exagere muito
na quantidade de ações secundárias. Você não precisa ter 3 ações secundárias acontecendo ao mesmo tempo, uma seguida da outra. Tenta deixar de uma forma natural. Não force muito, porque senão ela começa a tomar muita ênfase. Ela é ação secundária. A ação principal ela tem que estar clara e nítida. A secundária adiciona a principal. Então não exagera, observe o que você está fazendo e assim, pode parecer bobo, mas às vezes a gente simplesmente se perde no que a gente está animando e não dá aquele passinho para trás para observar o que a gente está fazendo, o que a gente já fez e o que vai vir pela frente. Então observe o que você está fazendo, observe se as suas ações secundárias fazem sentido para a ação e não exagere muito nelas. Coloque aqui e acolá no que fizer sentido para a ação. Eu sinto que eu dei uma volta que eu posso ter sido um pouco repetitiva, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like para mim, deixa um comentário. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários também, porque aí quem sabe pra frente, no final daqui da série dos vídeos, eu faço um vídeo de tirar dúvidas de vocês. Aqui na descrição do vídeo tem um link para o material de apoio. É um valor bem simbólico e tem em português e inglês, e não tem nada além do que eu expliquei aqui no vídeo. É só realmente se você quer um material extra, algo físico escrito, e é uma forma de me ajudar com um trocadinho. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês na próxima. Tchau!